O assunto agora é rádio. Por quê? Olha só. Tem essa pesquisa que diz que o rádio segue sendo o veículo de comunicação com mais credibilidade no Brasil. O rádio acho que é o veículo mais acessível, né? Todo mundo ouve, gosta de rádio. Para explanar sobre esse tema, ampliar esse tema, eu estou na linha com Fernando Morgado, consultor e professor de rádio, para bater um papo com a gente. Então, Fernando, é um prazer primeiro conversar com você, que é um pesquisador que conhece tudo desse tema. O rádio continua, né? O pessoal dizia que quando a televisão chegasse, o rádio ia morrer. A internet chegou, o rádio não morreu. Boa tarde, meu caro, seja muito bem-vindo. Boa tarde, é um prazer falar contigo e falar com todos os ouvintes do Ceará. É um prazer, e especialmente falar sobre rádio, né? Que é uma paixão nossa. Pois é, Fernando, tem como explicar qual é o motivo do rádio seguir sendo o mais querido e tendo tanta credibilidade junto ao público no Brasil? Olha, uma primeira resposta, até você disse muito bem agora há pouco, tem a ver com esse aspecto acessível do rádio. Nenhum outro meio chega tão longe e tão perto quanto o rádio. A gente tem outros meios que também fazem um trabalho importante, é o caso da TV aberta, mas o rádio, ele vai mais longe geograficamente, então ele chega em cada cantinho do estado, em cada cantinho do país. E para você consumir rádio, para você escutar rádio, você não precisa saber ler, não precisa saber escrever, não precisa ter energia elétrica, não precisa assinar plano de banda larga, não precisa nem ter dinheiro, porque muitas vezes as próprias rádios, em suas ações promocionais, também dão radinhos de presente. Então, quer dizer, é o meio que mais inclui, é o meio mais democrático, é o meio mais acessível. Então, isso já abre porta para você construir uma relação de confiança. Mas, para além disso, também tem a questão do talento dos profissionais do rádio, né? Que é gente da região, mesmo quando você está fazendo uma emissora que faz parte de uma rede, como é o caso aqui, né? A gente está na Jovem Pan. A Jovem Pan é uma rede nacional, mas ela tem programação local, como essa que nós estamos participando, com sotaque local, falando das coisas que importam para o povo do Ceará, para o povo da região metropolitana de Fortaleza. Então, isso também aproxima. E, além disso, a gente não pode ignorar o fato de que é o meio eletrônico mais antigo da humanidade. O rádio tem no Brasil mais de 100 anos e não se constrói uma relação tão longa e tão positiva se não existir essa relação de proximidade, essa relação de intimidade e que essa relação funcione bem. Então, a tradição, a proximidade, o sotaque local, tudo isso acaba combinando por uma fórmula de muito sucesso e que resulta nisso, né? Confiança, credibilidade. É a relação que assim, a gente que é louco, trabalha há 25 anos com esse negócio aqui chamado rádio. Quer dizer, e o legal, Fernando, você também sabe disso, é que os ouvintes, ainda mais com o advento das tecnologias que nos aproximam muito mais, e o WhatsApp está aí para isso, o ouvinte parece que é de casa, né? Os ouvintes falam comigo aqui, chamam de Tiagão, chamam de apelido, demonstrando isso que você falou, essa proximidade. Parece que a gente é de casa mesmo, né? É, porque o rádio ele tem essa capacidade, tanto pela forma como você comunica, quanto pela tecnologia, de estar em todo lugar muito perto. Então, quando o rádio, por exemplo, ele explodiu como sucesso, né, o rádio ele ocupava a sala de estar. Daí inventaram um negócio que é o transistor, que é um aparelhinho que permitiu que o rádio deixasse de ser aquele radião enorme que ficava no meio da sala e passasse a ser o rádio de bolso, o rádio de pilha. Então você leva ele para todo lugar. Né? O rádio saiu, eu costumo dizer isso, né? O rádio saiu da sala de estar e foi para todo lugar. Foi para o transporte público, foi para o carro, foi para o ambiente de trabalho, foi para o estádio de futebol. Então, efetivamente, o rádio, até como objeto, ele é um companheiro. E agora, não é, com todas as novas tecnologias e com o celular, isso ficou muito mais reforçado, porque o rádio está realmente em todo lugar. Você tem rádio no radinho, mas tem rádio no celular, tem rádio na televisão, tem rádio na internet. Então, qualquer aparelho, até chuveiro, vem com rádio. Né? Você abre o registro do chuveiro e cai a água e toca o rádio. Isso é impossível, isso existe. Então, todo lugar tem rádio e essa presença acaba criando essa intimidade.
daí a pessoa pensa que realmente você é literalmente de casa, né? É verdade. A gente viu aqui o dado, Fernando, que foram 81% dos brasileiros dando a credibilidade ao rádio, né? Muita gente, acontece assim, né? Você vê a notícia na rede social, na internet, são veículos importantes, obviamente, mas aí parece que quando a pessoa diz, eita, eu ouvi no rádio, dá um peso a mais, né? Isso é que é a credibilidade, né, Fernando? Exatamente. E aí tem uma coisa importante, que é a marca da rádio. Quer dizer, o nome da rádio e o que esse nome significa. Então, a pessoa acredita no meio rádio e acredita na emissora. Então, ela pode até ouvir dizer o que aconteceu por um vizinho, por um amigo, pela rede social, mas as pessoas já entenderam, as pessoas são inteligentes. E elas entenderam que não adianta só ouvir dizer. Tem que correr naquela fonte que ela há muito tempo confia. Então, ouviu o galo cantar, quer saber, liga no rádio e liga na emissora, porque a credibilidade do meio rádio, ela tem muito a ver com a credibilidade do trabalho que cada emissora, que cada profissional faz. Isso é muito importante também. Eu vi aqui também pela pesquisa, Fernando, que o crescimento das redes sociais como principal fonte de acesso à informação ainda apresenta 41% de credibilidade. E aqui nós não estamos, obviamente, né, não é uma disputa de veículos, é tentando entender realmente. Muita gente falou, né, como eu comecei a nossa conversa, e uma conversa antiga, de que o rádio era o maior veículo. Aí chegou a TV, todo mundo tinha medo que o rádio ia morrer, não morreu. Aconteceu o mesmo com a internet. O rádio tem também, na sua opinião, esse poder de agregar, em vez de ficar tímido e ficar subjugado, ele agrega com outros veículos? Sem dúvida, sem dúvida. E a partir dessa união, né, que você falou muito bem, a gente tem uma palavra fundamental para definir o rádio, que é a renovação. O rádio ele se mantém forte e relevante porque ele se renova. O segredo do rádio é porque o rádio de hoje não é o mesmo rádio de 20 anos atrás, não é o mesmo rádio de 50 anos atrás, não é o mesmo rádio de 100 anos atrás. Se fosse, aí talvez aquele pessoal pessimista que dizia que o rádio ia morrer, talvez esse pessoal tivesse razão. Mas não tem, porque o rádio muda sempre. Pensar, por exemplo, quando a televisão nasceu, né? Aqui no Brasil, década de 50, no Ceará, já nos anos 60. Você está falando de uma realidade que foi muito forte o impacto para o rádio. Né? Muita gente saiu do rádio e foi para a televisão. E essa mudança, né, da mão de obra qualificada impactou o rádio. Mas aí o rádio se renovou. Por quê? Trocou as novelas, trocou os programas de auditório, pelas músicas gravadas, pela prestação de serviço, pelo jornalismo, pelo esporte. E essa combinação deu uma nova função para o rádio. As pessoas passaram a ouvir rádio de outro jeito, nem mais nem menos, ou até mais em vários aspectos, mas de uma nova forma, nem melhor nem pior, só uma nova forma. E essa nova forma também encontra novos contornos hoje em dia com as novas tecnologias. Então, tudo que vem, o rádio acaba incorporando, e também por um outro detalhe, o rádio, e o que eu vou dizer no melhor sentido, tá? O rádio ele é simples, é fácil de você ligar, é fácil de você consumir. E ele exige uma estrutura, em termos de tamanho, né, de equipamento e tal, que é muito mais acessível do que, por exemplo, uma televisão. Né? Você imaginar o tamanho dos estúdios, os complexos, né, que as grandes redes de TV têm no Rio e em São Paulo, ou mesmo no Ceará, né, uma coisa muito custosa, uma coisa muito cara. E o rádio, ele é mais dinâmico, ele é mais enxuto nessa parte de infraestrutura. Então, acaba ficando mais fácil de incorporar. Ele, com isso, ganha mais leveza. Ele é mais leve, ele é mais ágil para daí se renovar e juntar tudo que vem. E daí ele continua relevante. Né? E isso acontece aqui no Brasil e acontece no mundo inteiro. Tá? Esse número aí que a gente viu da pesquisa aqui no Brasil está em linha com o que a gente vê no mundo. Está em linha com o que a gente vê nos Estados Unidos, na Europa. Isso é muito importante também dizer, né? Não é um fenômeno só nosso. Sim, é verdade. Isso é importante que você está falando, Fernando, porque
demonstra que é uma coisa mundial, é um fenômeno realmente mundial. Pois bem, nós estamos conversando aqui sobre esse maravilhoso tema que é o rádio, que a gente ama, com o Fernando Morgado, ele é consultor, é professor de rádio, sabe tudo desse tema. Fernando, nos últimos 15 anos nós tivemos o advento, não o advento, mas a popularização e o ganho de força das rádios chamadas All News, as rádios só de notícias, né? Nós temos, acho que no Brasil, as três principais forças, que não tem problema nenhum a gente falar, são a CBN do Grupo Globo, a Band News do Grupo Bandeirantes e a Jovem Pan do Grupo Jovem Pan, sendo a CBN, acho que a pioneira, né, como no formato 24 horas lá nos anos 90. Isso também foi uma forma de renovação pelo qual o rádio passou e hoje tão forte. Quer dizer, as rádios de notícias hoje, pelo menos aqui em Fortaleza, Fernando, a gente disputa com as rádios de música. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Eu acredito muito no poder da fala no rádio e da prestação de serviço, né, que só a fala pode dar, a fala ao vivo. O rádio, aí a gente tem duas coisas, né? A gente pode falar, por exemplo, da relevância para a audiência, que precisa do trabalho que vocês realizam para tomar decisões, para saber desde se vai levar um guarda-chuva ou não quando sai de casa, até se vai pegar determinada rota no trânsito, ou se vai, enfim, tomar alguma decisão importante, toma a decisão com informação, né? E daí vem a confiança que a gente estava falando agora. Mas a fala, ela é muito importante também do ponto de vista comercial, porque é com ela, né, essa confiança toda que os locutores, as emissoras têm, elas acabam também passando para as marcas que anunciam. Isso tem muito valor, né? O aspecto humano, ele é muito importante. Então, o jornalismo, ele ocupa um papel fundamental. Aliás, eu preciso dizer o seguinte, o jornalismo do rádio, ele é tão importante que se você olhar o que a TV aberta faz hoje, durante boa parte do dia, o que eles fazem? Eles fazem rádio. Se você olhar a programação das maiores redes de TV do Ceará e do Brasil, você vai ver o quê? Jornalismo boa parte do dia, muito dele local, com prestação de serviço, isso é rádio. O que está renovando a TV aberta é transformá-la no rádio, para você ver como é que é importante o jornalismo no rádio. E eu falo isso de cadeira, porque eu trabalhei em uma dessas emissoras que você citou, e eu vi, essa emissora era ligada a um grupo de televisão, e eu vi esse grupo de televisão mudando a sua programação das manhãs, inspirado no que a gente fazia no rádio. Então, é muito verdadeiro e é tão importante que até a TV está de olho. É verdade, pois é, esse papo muito bom sobre rádios. A TV Cidade, que faz parte aqui do mesmo grupo, produziu uma reportagem hoje, ouvindo esse povo, Fernando, esse povo tão apaixonado. Eu quero olhar para o futuro, né? Você, na sua avaliação, o veículo rádio, e aí vamos tentar, se é possível, separar, né? Rádio notícias, rádio informativa, que acho que abrange um público, e rádio de música, pop e tudo mais. Está renovado o público, ou está se renovando? Daqui a 30 anos vai ter tanta gente apaixonada pelo rádio como temos hoje, se é que é possível delimitar isso? Sim, porque os indicadores mostram que o tempo de consumo de rádio, o tempo médio, né, que a gente chama, entre os mais jovens, continua bastante relevante. Tá? O que está acontecendo é uma mudança na forma de consumir. Então, a gente pega um público mais velho, ainda ouve muito pelo rádio convencional, pelo rádio de pilha, pelo rádio da cozinha, pelo rádio do carro. Mas esse público mais jovem já acompanha muito pela internet, e pelos aplicativos, pelos agregadores, pelos próprios sites das rádios. Então, a gente vê uma mudança no comportamento. Mas, volto a dizer, mudar o comportamento não quer dizer acabar com o rádio. Pelo contrário, é mantê-lo vivo. Né? Ele só acabaria se ele não mudasse. Então, a mudança de comportamento da audiência é um sinal natural, e o que eu vejo são as emissoras acompanhando essa mudança, oferecendo novas formas de consumir, com novas opções, integrando isso com rede social, integrando isso com as outras plataformas digitais, muitas vezes integrando com imagem, né, fazendo uma espécie de televisão também a partir dos programas de rádio. Nesse sentido, a Jovem Pan, em São Paulo, foi uma das pioneiras. Enfim, a gente tem novas alternativas para escutar,
adequadas ao estilo de vida que esse público mais jovem tem. Então, isso acaba também mantendo a relevância do rádio também para os mais novos. Quando a nossa direção passou aqui o seu contato, Fernando, e eu disse, olha, eu vou conversar com esse homem 40 minutos aqui, porque o assunto é Eu bom estou à disposição, estou às ordens. o assunto é bom demais e a gente gosta. Agora, só para aproveitar mais um pouco do seu conhecimento, existe uma diferença, obviamente, entre a audiência, o tipo de rádio que se consome nas capitais, e aí entra aí, especialmente o trânsito, né? As pessoas usam muito no carro, e entre as cidades pequenas, né? Você acha também que essa rádio notícia de All News está entrando também no interior, além da capital, por suas condições, suas características, o interior também está sentindo o gostinho do All News? Sim, a demanda por jornalismo ela cresce bastante em todo lugar. É porque nas cidades do interior a gente vê um aspecto ligeiramente diferente, porque quando a gente pega, por exemplo, o rádio de Fortaleza, né, são muitas emissoras. O rádio de Fortaleza, aliás, é um dos melhores do Brasil e dos mais dinâmicos. Aliás, o povo do Nordeste sabe fazer rádio muito bem, via de regra, né? E aí, por exemplo, a gente pega a realidade de Fortaleza, nós temos muitas emissoras competindo pela audiência. E quando você tem muitas emissoras competindo, essas emissoras acabam se especializando. Então, por exemplo, o caso aqui da Jovem Pan, ela vai mais para o caminho do jornalismo. O que acontece muitas vezes no interior é que você tem menos rádios nas cidades, então acaba que essa quantidade menor de emissoras acaba fazendo uma programação mais generalista, né? Então você tem muito desse fenômeno de rádios que de manhã tocam uma coisa, de tarde, né? De manhã é notícia, de tarde é música, de noite é esporte, né? Mas o que eu vejo é que é uma tendência, talvez a médio e longo prazo, da gente ver cada vez mais a especialização avançando pelo interior, conforme a quantidade de opções de conteúdo vai aumentando. Sim. Né? E o próprio avanço da tecnologia, a melhora, enfim, das programações. Então, demanda tem. Né? O que pode acontecer é, talvez, nesse momento de agora, existir um cenário intermediário, né? Em que você tenha convivendo no interior emissoras mais generalistas, né? Com emissoras mais específicas. Mas, enfim, esse é um caminho natural e que acontece no mundo inteiro, viu? É um cenário muito, muito válido também para o interior de outras regiões do mundo. Perfeitamente. Quero agradecer demais, Fernando Morgado, consultor e professor de rádio, por esse papo maravilhoso aqui sobre esse veículo que a gente tanto ama. Foi um prazer conversar com você, Fernando. Demais. Muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço pelo espaço, obrigado pelo convite e um abraço a todos.